Você tem dificuldade em pintar cabelo em aquarela? Então nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 3 tipos diferentes de cabelo de uma forma super fácil. Você vai conseguir esses resultados. Então vamos lá pro vídeo. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer Fernanda. E nesse vídeo, a gente vai aprender esses 3 tipos de cabelos. Vamos começar por o mais cacheado, que é nesse estilo aqui, ó. Então, vou utilizar esses 3 pincéis aqui, tá? Esse mais chato, esse número 6 da Van Gogh, redondo, e esse da Ceramic número 8 também redondo. Então, são esses 3 pincéis que a gente vai utilizar. Para fazer esse cabelo, eu vou utilizar esse número 6, tá? Da Van Gogh. E aí, agora a gente vai pegar apenas o pigmento, mais puro, pra cor ficar bem intensa mesmo, bem intensa. Então, vocês percebem que eu tô pegando mais o pigmento só mesmo. E, agora é só ir fazer mesmo as curvinhas, tá? Não tem curvinha certa, tá, gente? Pra você deixar esse efeito mais natural, então as curvinhas podem ser bagunçadas mesmo. Como vocês podem ver aí, não tem nada de muito difícil. Acho que todo mundo consegue fazer com certeza. E aí eu passo essa camada mais escura e venho com essa outra mais clarinha. Depois de seco, tá, gente? Eu venho com mais pigmento, só do tom mais escuro. E aí eu vou passando só nos locais que eu acho, tá, que tá escuro. Então, nesse outro lado eu já fiz diferente. Eu já comecei com o pigmento e aí vocês vão ver que mais pra frente eu vou fazer de outra forma. Enquanto aquela outra parte seca, eu fui fazendo essa, mas basicamente a outra é diferente dessa, Eu só passei o pigmento puro e depois esfumei todo ele, passei um tom mais claro. E nessa, diferentemente, eu vou fazer assim, ó, preencher esses espaços entre uma mechinha e outra, Vocês percebem que vou fazendo esses movimentos curvadinhos. E aí só preenchendo mesmo, ó, como se fosse preenchendo essas curvinhas, que tá. Como se fosse não, preenchendo. Então, a diferença é só pra mostrar esses 2 jeitos, que vocês podem utilizar. E aí agora com a outra parte seca, eu já vou passando o tom mais escuro, Um tom mais escuro pra ir deixando esse cabelo com mais volume e deixando os locais mais iluminados e outros mais escuros. Então, basicamente é só ir fazer os fiozinhos mesmo. Se vocês puderem aumentar o brilho do celular, porque infelizmente eu não percebi que tava bem escuro assim. Mas só foi nesse cabelo, os outros dá pra ver de boa. Então, e no final também do vídeo eu mostro, tá, gente? Mais de perto. Então, do outro lado, eu só vou preenchendo também. Eu tô mostrando esses 2 jeitos, porque às vezes eu faço de um jeito, ou às vezes eu faço de outro. Então, vocês podem ver que, não deu o mesmo resultado. Então, por isso que eu já mostrei os 2 tipos de cabelo que eu pinto nesse estilo. E aí, a mesma coisa, Só preenchendo os locais mais escuros. E, basicamente, esse penteado eu faço assim. Agora, vamos pra esse aqui do meio, que é nesse estilo aqui, dessa pintura que eu fiz. E aí eu vou utilizar o pincel número 8, tá? Da Ceramic, que ele é o redondo. E aí esse é só batidinhas, apenas batidinhas. Em alguns momentos eu vou aumentar o vídeo, mas é só isso, tá, gente? É só esse movimento de batidinha. Você bate com o pincel meio que de lado, tá? Não bate com a pontinha, porque às vezes pode danificar. Porque como ele também serve para detalhes, aí às vezes essa pontinha se danifica e aí você não consegue mais fazer os detalhes. Então, com o pincel meio que de lado, vocês percebem que eu tô com ele de lado, vão só dando batidinhas. Peguei mais pigmento e tô escurecendo esse lado, que é como se fosse a sombra. Geralmente, próximo assim ao rosto, tem sombra no cabelo. Mas, claro, dependendo também da referência, mas geralmente quase todos são. Então, é só batidinhas mesmo e fica aquele efeito lindo daquela pintura. Agora, vamos pra esse aqui, que é nesse estilo aqui que eu tô fazendo esse retrato da Isa. E nesse eu já vou começar molhando, toda essa região, tá? Com o pincel limpo. Então, passo o pincel em toda essa região. Esse é o pincel chato da marca Daler, acho que é assim. E aí, vocês percebem que com o grafite eu já fiz essas perninhas, meio como se fosse uma trancinha.
E aí com o pincel chato, como ele é retinho, é só ir dando batidinhas também com o pincel de acordo com esses tracinhos que você fez com o grafite. Não tem segredo. Ai, que efeito lindo, né, gente? A aquarela assim se expandindo. Ai, eu acho lindo. Então, é só esse movimento que eu faço. Vocês vão perceber que o vídeo todo eu só vou fazer esse movimento. E fica aquele efeito maravilhoso. Claro, como essa era uma pinturinha bem menor, né? Se eu tivesse um pincel menorzinho também ficaria melhor. Mas ficou lindo também. E vocês percebem que fica entre essas manchinhas que eu fiz, né? Fica já como se fosse o cabelo mesmo, tipo o couro cabeludo, né? Essas partezinhas mais claras. E aí com um tom mais escuro eu vim passando por cima desses mesmos locais. E é só fazendo esse movimento. Vocês percebem que eu não tô pegando nada de forma nenhuma, assim, especial, que vocês não consigam também segurar o pincel. É só fazendo as curvinhas, ó, vocês percebem que eu só vou passando os tracinhos. E não se desesperem, tá? Na aquarela é assim mesmo. Você começa a fazer uma coisa que você acha que não vai dar certo, mas no fim dá certo. Quando a aquarela secar, aí é que a gente vê o efeito realmente que ficou, isso ficou legal, isso não ficou. Geralmente, na maioria das vezes fica, então confie no processo e só termine a pintura, tá? Não parem no meio. Então, basicamente, é só esse movimento. Agora, em cima, para não deixar tão branco assim, eu só vou molhar mesmo o pincel, molho o pincel e vou passando só para dar uma esfumada nesses tracinhos. Só para não ficar o fundo branco, né? Em alguns locais fica assim, tá? Esse branco eu deixo porque eu acho bonito esse efeito. Mas aí vai muito do gosto de cada um, né? Se você não quiser, você pode preencher todo para não ficar mostrando. E agora com um tom mais preto, né? Mais escuro. Nesse aí eu utilizei o preto porque eu não tava com a outra cor. Então, também não tenho nada contra o preto, tá, gente? Eu só não utilizo o preto pra fazer sombra de pele. Mas alguns efeitos assim de cabelo, roupa, eu utilizo sim o preto, não vejo por que não. Então, a única dica que eu dou é essa, não usem preto pra fazer sombra na pele, tá? Sombra na pele é roxo, é verde, vai depender também aí da referência, tá? Mas é isso. E aí só fazendo essas mesmas batidinhas, fazendo as correções. Se você vê que em alguns locais tá claro ainda, perdão, vocês vão escurecendo mais. E é só esses movimentos. E aí fica aquele efeito lindo, lindo, lindo. Que eu tô apaixonada por esse jeitinho. Quando chegar um cabelo desse jeito, só vou fazer desse jeito agora. Porque eu achei muito, muito bonito mesmo. E aí quando ela seca, ela fica esses tons mais escuros, né, visíveis, e aqueles bem no fundo clarinho, que é esse outro tom que você passa, e fica muito, muito bonito. Isso serve para qualquer cor, tá? Se for colorido também, pega um tom mais escuro daquela cor, para dar o contraste, o volume no cabelo, né? E aí é só ir fazendo os tracinhos mesmo, sem nenhum segredo. Quando eu disse que as dicas eram fáceis, é porque eram fáceis mesmo. É interessante que muitas pessoas têm medo da aquarela por essa questão, né? Da água, da quantidade, mas às vezes o efeito que fica é tão lindo e às vezes a gente fica apegado a pinturas tão certinhas, sabe? tem um padrão, tem um jeito. Gente, a aquarela é tão linda, as manchas da aquarela é tão maravilhosa. Vocês têm que testar de tudo mesmo. Deixa a água fluir, deixa o pigmento fluir na folha. E aí agora, depois de todo esse aprendizado, agora é a hora de treinar, tá, gente? Esses tipos de cabelo precisam muito treino. Então treina tracinho, batidinha e cachinho, esses movimentos, tá? Com o pincel, para vocês irem se aperfeiçoando. E aí depois vocês começam a fazer em uma pintura mesmo. Então eu super indico vocês testarem vários tipos de cabelos. Sempre procure referências com muitos tipos de penteados, né? E tipo cabelo preso, etc. Esse da Isa tá amarrado, esse aqui já tá solto, esse também tá solto. Então às vezes, né, você vai receber tipo uma encomenda e aí vai estar de cabelo amarrado, mas aí você pode ficar um pouquinho de medo de fazer. Então é bom a gente já treinar para isso, se você quer também viver da arte. Então é muito importante esse treino, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal.
E qualquer estudo que vocês fizerem, eu quero muito ver, gostaria de ver. Então vocês me marcam lá no Instagram. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!